Trump anuncia a suspensão da operação militar dos Estados Unidos para escoltar navios em Hormuz. Chamado Projeto Liberdade de Trump, destinado a ajudar embarcações a sair do Estreito de Hormuz, começou na segunda-feira. Esse aí já não sabe mais o que está fazendo, né? O presidente Donald Trump anunciou que suspende a operação militar americana para escoltar navios através do Estreito de Hormuz após apenas um dia, em uma tentativa de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra do Oriente Médio. Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em vigor, o projeto Liberdade será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado, disse aí o presidente dos Estados Unidos, informando que atendeu a um pedido do Paquistão. E o chamado Projeto Liberdade, destinado a ajudar embarcações a sair do Estreito de Hormuz, ponto de acesso ao Golfo onde o Irã assumiu o controle em resposta ao ataque dos Estados Unidos de Israel, começou na segunda-feira. Vejam só, né? Essa briga aí do Trump realmente tá custando muito caro pra ele. E agora ele tá tendo que ceder muito, né? E o Trump não é um cara muito acostumado a ceder, né? Ele é um cara acostumado a sempre dobrar a aposta até conseguir o que ele quer. Não é o que tem acontecido nessa guerra dos Estados Unidos e do Irã. Lembrando que ao longo da sua campanha, em 2024, o Trump prometeu que ele não ia entrar em nenhum conflito no Oriente Médio. Essa foi uma das promessas de campanha dele. O eleitor republicano estava muito insatisfeito com a interferência dos Estados Unidos em outros países, entrando em guerras, gastando muito dinheiro com a guerra da Ucrânia, coisa que o Trump prometeu que ia suspender, mas não conseguiu suspender também. E aí ele descumpriu uma outra promessa de campanha, que foi não entrar em conflitos no Oriente Médio. Sabem o que é interessante? Sabe o que aconteceu? Tem uma matéria no New York Times muito boa sobre isso, do começo de abril, que dizia que o Netanyahu, o presidente lá de Israel, ele teria se aproveitado que o Trump estava lá na Casa Branca sem o J.D. Vance e sem o Mark Rubio. Por quê? Essas são duas figuras do governo americano que eram muito contra essa entrada dos Estados Unidos numa guerra no Oriente Médio. Eles sempre aconselhavam o Trump a não fazer isso. Então o Netanyahu aproveitou que esses dois não estavam lá, Trump estava, entre aspas, sozinho, e foi até lá mostrar que o regime israelense, tá certo. Não, israelense não, iraniano. Que o regime iraniano estava prestes a ruir, que ele estava muito fragilizado, que bastaria uma interferência militar ali breve, pontual, que o regime ruiria de vez. O Trump caiu nesse papo, essa é a verdade, ele caiu nesse papo. Tanto é que quando os Estados Unidos entrou nessa guerra, vocês vão lembrar muito bem, ele prometeu que essa guerra terminaria em 5 semanas apenas. E terminaria, não apenas em 5 semanas, mas terminaria com o fim do regime iraniano, com o fim do regime dos ayatollahs. Isso não aconteceu, essas 5 semanas passaram e o regime nunca esteve tão forte, né? Inclusive, algo que a gente já havia alertado aqui em live é que eventuais ataques contra o Irã poderiam até mesmo fortalecer o regime. Por quê? Os ayatollahs conseguiram mostrar, olha, nós estamos aqui sendo duramente atacados por duas das maiores potências bélicas do mundo, que são os Estados Unidos e Israel, e mesmo assim nós nos mantemos aqui firmes e fortes. É claro que eles perderam muitas bases militares, é claro que eles perderam várias lideranças, muitas morreram ali, mataram uma cambada, além de matar o Ayatollah, mataram uma cambada de candidatos, né, que estavam competindo ali para assumir o cargo. Então, assim, é claro que a estrutura do regime, né, foi abalada na prática, né? O ataque não vem assim de graça, né? As consequências são sofríveis sim. Mas o regime continua existindo, e só o fato dele continuar existindo já é uma demonstração de força muito grande. E não apenas isso, porque aí o Trump ele ficava diminuindo as promessas dele. Então, inicialmente ele falava que o regime ia cair. Depois ele dizia que o Irã não ia mais ter um programa nuclear. Só que aí o programa nuclear, né, claro, sofreu ali, vai ser atrasado, mas em tese continua existindo. Depois ele disse que iria tirar o Estreito de Hormuz das mãos do Irã. Nem isso eles conseguiram fazer. Mesmo com esses ataques, com essas ocupações, com esse monte de coisa, o Irã continua com o controle sobre o Estreito de Hormuz e com uma certa facilidade. O que é interessante, o nosso querido Orlando Lima mostrou isso pra gente, é justamente que o Irã consegue deter o controle do Estreito de Hormuz com pouca tecnologia, com pouco gasto, apenas com uns drones ali, né? Então,
O que o Trump tá oferecendo aqui? Ele tá oferecendo agora, né, que ele foi diminuindo as promessas dele, ele tá prometendo que vai voltar pro status quo, né, vai voltar para como era a situação antes da guerra, né, que é com o Estreito de Hormuz liberado ali para passagem de navios de petróleo, né, navios petroleiros, mas sob o controle do Irã e com o regime dos ayatollahs ainda, quer dizer... Não fez o menor sentido, na cabeça do americano, não fez o menor sentido o Trump não ter entrado nessa guerra. E não fez mesmo. E vejam só, isso é especialmente grave quando a gente tá falando do ano de 2026. A gente tá falando de um ano em que vai ter eleição de meio termo lá nos Estados Unidos. O que é eleição de meio termo? É quando elegem ali os representantes das casas legislativas, né? Do Senado, da Câmara deles lá. E o Trump pode e deve, provavelmente, perder a maioria. Se a maioria for para a mão dos democratas, que é o que mostra-se que provavelmente vai acontecer, vão ser 2 anos restantes de mandato aí muito difíceis para o senhor Trump, né? Sem aquela governabilidade toda, acaba gerando um grandíssimo problema. Tem alguns parlamentares que falam até mesmo na possibilidade de impeachment do Donald Trump. Eu já acho um pouco difícil, um pouco dramático demais, mas... tudo é possível, né? Tudo é possível. O fato é que o próprio eleitor republicano está extremamente insatisfeito com essa guerra e o Trump se colocou na berlinda, se colocou entre a cruz e a espada. Não tem muito que ele possa fazer agora. E quem ganhou mesmo com essa história toda foi o Netanyahu, foi Israel, né? Para eles foi interessante. Eles conseguiram estabelecer com mais força a presença deles lá no Oriente Médio, né? Conseguiram enfraquecer um inimigo histórico. Para eles isso aí foi ótimo. Então o Netanyahu ele deu um bypass no Trump ali, fez umas promessas que, no final das contas, não tinham como ser cumpridas, tanto é que a gente vê os resultados dessa guerra toda, né, que foi basicamente nenhum resultado positivo para os Estados Unidos. Israel se beneficiou disso, e aí você tem o eleitor republicano reclamando, pô, você tá atendendo aí os interesses dos americanos, como você prometeu que você ia fazer, ou você tá atendendo os interesses de Israel? E parece claro que ao entrar nessa guerra, o Trump estava atendendo os interesses de Israel, né? Essa é o resumão aí dessa treta política, de tudo que tá acontecendo envolvendo a guerra do Irã. Eu acho que é basicamente isso. Inscreva-se, deixe o like, comente sua análise.